Como aqui é pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e o que segue é uma conversa extremamente interessante, fascinante e produtiva com a nutricionista Ana Isabel Monteiro. Ela é conhecida como Laranja Lima nas redes sociais por causa do seu nome no Instagram e no blog e é uma das nutricionistas mais conhecidas do nosso país. Foi vegetariana durante vários anos e agora é vegan. Por isso espero que gostem desta conversa. Eu tentei exprimir o máximo de informação e acho que ficou muito útil. Mas antes de irmos à conversa, quero só relembrar que já podem comprar cópias assinadas do livro Saúde e Fitness Vegan da terceira edição no site. Como vocês podem ver, aqui está um molho de cópias enorme, mas estas já estão todas vendidas. Já tive que mandar vir mais da editora. Por isso, quem quiser uma cópia assinada, com desconto, ou seja, assinada, com desconto, portes grátis, passe no site, no link aí em baixo. E está a apoiar a tradução do livro para inglês. E tem também ótimas notícias porque até ao final da próxima semana o livro deve estar disponível na Amazon. O que quer dizer que por todo o mundo vão poder encomendar o livro a um preço acessível, incluindo no Brasil. Portanto, fiquem à espera e espero que gostem da conversa. Alô? Então, Estavas aí a fazer propaganda ao teu livro. estava a fazer, sabes que isto é Fazes tu diário. muito bem. À meia da noite a pensar que tenho que fazer propaganda ao livro e já não falo do livro há muito tempo. Que exagero. É verdade. Não, mas fazes tu muito bem, acho que sim. Pá, é uma sensação muito boa. É uma sensação muito boa para ter assim um livro publicado. Já tiveste tempo de esfolhear e ver um bocadinho? Claro, ele está na minha mesinha, na minha secretária de trabalho, aliás, ia dizer a minha mesinha. Na minha É secretária o de local trabalho. certo. É o local certo. Quando eu precisar, Exatamente. tenho o teu no trabalho, local de trabalho mesmo, e esta Bíblia aqui. Ah, muito bem. A Bíblia. Pronto. E agora, E quais são os espero teus... saber o que é essa sensação em breve também. Ah, então, temos novidades. Vais-te revelar aqui. Não, espero que sim, em 2021, não sei quando, mas espero que sim. Ok. Tens todo o meu apoio, tenho certeza, acho que é um trabalho Obrigada. excelente. Já agora, já que estamos a falar de livros, quais são os teus livros preferidos nesta área da nutrição? Assim que recomendas mais às pessoas, que sejam acessíveis do ponto de vista da linguagem e tudo isso. Ok, é assim, quando perguntas a um nutricionista livros acessíveis na área da nutrição, normalmente nós não lemos esses livros, mas ok, vou tentar. O da Sandra, porque O está escrito de vegetariano, forma ok. super acessível, exato, o vegetariano. O teu também está acessível, embora seja muito mais científico, mas está acessível. Estava a olhar ali para ver os que tenho. Depois tenho. Tenho esse, mas eu não gostei tanto assim no geral. Depois temos aquele do Como Não Morrer, que também é muito típico, mas falam lindamente. Mas sinceramente, eu leio esta Bíblia mais que te mostrei agora. Ok, tudo Como bem, pessoal. profissional de saúde, acho mais, pronto, mais interessante. Faz todo sentido. Então, Também tenho, desculpa, tenho o da Maria Inês, também gosto muito dela enquanto profissional. Da Maria Inês Antunes? Maria Inês Antunes, sim. Sabes quem estou a falar? não, assim à primeira não. Do É, superintestino. acho que já vi o livro, mas não o conheço. Pronto, eu gosto muito dela enquanto profissional, portanto esse também tenho a certeza que está bem escrito. E os da Mafalda, talvez. Pronto, Ok, eu acho que é ok. isso. Já aqui muitas recomendações. Se calhar começámos já por aqui. Porquê a nutrição? De onde é que surgiu este teu interesse pela área da saúde e nutrição? Olha, escolheu mais ou menos. Eu escolhi mais ou menos, né? Imagina, eu andava na seleção de voleibol, de seleção nacional, quando foi a altura de me candidatar à faculdade. E quando tu entras com o estatuto de alta competição, tens 3 opções apenas para pôr. Eu pus medicina e nutrição. Pronto. Ok. Então não foi propriamente eu que escolhi, mas foi o que deu. E ainda bem, na verdade, ainda bem. Acho que não me via agora enquanto médica. Mas pronto, eu pus essa opção lá porque também gostava da área, obviamente. Porque imagina, eu sou atleta desde que me conheço.
Trampolim, ginástica, natação, tipo tudo. Portanto, sempre esteve aqui meio ligado, mas o que me causou mais o bichinho foi quando a minha mãe foi ao nutricionista, que na altura, olhando para trás, eu acho que não era nutricionista. Eu acho que era. Pronto, Clássico. dava ali um jeitinho, mas pronto, vi que realmente teve um impacto super positivo e também interessei-me por essa área. Pronto, e foi mais por aí. Sim. Então tu tinhas um interesse pela área da saúde em geral. Saúde e artes. Sempre tive muito dividido entre saúde e artes. Mas depois aquilo tudo, aquelas influências de artes não dá, não sei o quê, sabes? Típico. Que parte das artes, mais especificamente? O que é que eu gostava muito? Eu adorava desenhar. Ainda hoje, por exemplo, estive a pintar vasos e deu-me imenso prazer. Pronto, mas eu adorava desenhar, sim, antes de entrar para a faculdade. É mais por aí. Muito bem. Mas hoje em dia, se calhar, também adorava tirar marketing ou assim uma coisa. Pronto, olhando para o teu perfil, olhando para o teu percurso, faz todo sentido que estejas aqui a interligar um pouco as duas coisas, a nutrição e o explanar conceitos de saúde, nutrição, mesmo receitas, tudo isso, através da expressão visual, acaba por ser uma expressão visual, gráfica, neste caso, mas é a expressão visual, então acabaste por juntar aqui um bocadinho essas duas paixões, se calhar por isso é que está a correr tão bem. O Laranja Lima, estás a dizer aqui no Laranja Lima? Sim, eu junto um bocadinho de tudo, de facto. Excelente. É verdade. Como é que começaste a partilhar nas redes sociais? Então, como é que surgiu primeiro o blog e começaste a partilhar que tipo de conteúdo? Olha, eu acho que surgiu tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Imagina, quando nós tiramos a licenciatura de nutrição, nós não somos nada, nós nem sequer somos nutricionistas, só somos licenciados. E só podemos exercer depois do estágio à ordem. Pronto. E como eu estive a estudar 4 anos para fazer esse estágio à ordem, eu queria que já fosse uma coisa remunerada. Então levou o seu tempinho a procurar, a encontrar, aliás, demorei 1 ano entre a licenciatura e o início do estágio. E foi aí que surgiu o Laranja Lima, quer dizer, eu tive quase 1 ano sem fazer grande coisa, fui experimentando umas receitas, fui achando piada. Na altura o meu namorado da altura, na verdade, e a minha amiga mais próxima, incentivaram aqui a criar um bocadinho, a partilhar, e pronto, e começou assim. Começou com o Facebook na altura, acho eu. Ok, Acho que natural. Na altura era mais usual. Depois Instagram e o blog ao mesmo tempo, mais ou menos. E como é que ultrapassaste aquela pressão inicial de criar algo diferente que muitas vezes é visto um bocadinho de lado pela sociedade? Essa é uma questão que eu gosto sempre de perguntar a toda a gente que cria, que faz coisas diferentes. Olha, porque eu acho que é muito importante. Não sentiste isso? Acho que não. Eu sempre, quer dizer, isto parece um bocado clichê, mas acho que nunca me importei muito se olhavam de lado ou assim. Eu achava giro. Era um espacinho mais para mim. Eu sempre tive isto mais como é o meu espaço. Eu sei que agora tenho uma pressão acrescida, que eu falo para muita gente, Claro. mas nunca sinto essa pressão. Tanto que eu apareço aqui toda descabelada, se for preciso, de roupa, está tudo bem. Então nunca senti muito isso. Mas agora que falas, sim, na altura não havia muitos nutricionistas nas redes que eu conhecesse. Pelo menos que eu conhecesse. Havia a Yara, a Ana Bravo, foram assim as primeiras a aparecer mais. Mas lá está, acho que nunca senti essa pressão. Tu sentiste quando começaste? Senti um bocado, porque no meu caso eu sempre quis fazer YouTube, sempre era o meu grande objetivo, porque eu quando comecei a treinar, tinha 16 anos, eu não conhecia ninguém que treinasse, não tinha nenhum ginásio perto de casa nem nada, então tive que aprender tudo por mim. E aprendi tudo no YouTube, comecei a ver YouTube e a estudar pelo YouTube nutrição, treino, aprender a fazer os exercícios, tudo isso. E desde essa altura que eu sentia que eu gostava de fazer isto. O que estão a fazer comigo, estão a ensinar a fazer isto, estou aqui a aprender tanta coisa, estou a ter acesso a informação que não teria das pessoas à minha volta. Eu gostava mesmo de fazer isto e ajudar outras pessoas a passar a informação que estou aqui a adquirir, mas nunca tive coragem para o fazer, porque era demasiado estranho. Aliás, na altura, já vai há uns 8 ou 9 anos, fazer YouTube, fazer Instagram e Facebook e blog se calhar até relativamente aceitável. YouTube já é um bocadinho mais fechado porque estás-te a gravar a ti e todas essas coisas, então acho que há uma pressão acrescida que agora já não se vê tanto, mas na altura senti um bocadinho isso. E então eu só tive mesmo coragem
de começar a fazer YouTube, quando me tornei vegan, comecei a partilhar nas redes sociais algumas coisas, aqui no Instagram, Facebook, tudo isso, começou a crescer e eu vi, não, ok, faz falta esse tipo de conteúdo e no YouTube eu consigo me expressar melhor, vai ter que ser agora. Mesmo assim, só quando eu estava de Erasmus em Barcelona, é que eu tive a coragem de começar a fazer vídeos para o YouTube. Porquê? Porque estava longe de toda a gente, estava sozinho, fui sozinho, Sim, estavas no teu espacinho. não tinha que dar nada a ninguém, digamos assim. E isso ajudou-me a ultrapassar essa barreira inicial, por acaso. E estavas em Erasmus, não era nada contigo. E não dava jeito porque, mesmo para mim, eu gostava de ter algumas imagens, recordações do estilo vlog, tudo isso, de quando estava lá, então juntei basicamente o útil ao agradável. Neste momento, esses vídeos estão no canal inglês em privado, já ninguém se pode ver. Comecei a gravar com o telemóvel, mas estão lá e de vez em quando vou ver um bocadinho de nostalgia do que era esses tempos. Que gira. Também começou do nada. Sim, também Por começou um acaso. bocadinho. Mas agora estavas a falar isso, e a pressão que eu às vezes posso sentir é quando se partilha um conteúdo que exige mais pesquisa e que não é consensual, e isso talvez tenha alguma pressãozinha acrescida porque sabes que não vais ser bem recebida por toda a gente, mas tipo, isso faz parte, não é? Nunca vais agradar toda a gente. Essa também é uma grande dificuldade que eu tenho. Por acaso, nunca recebi muitas críticas. Mesmo seria de esperar, muitas vezes, que eu não sou nutricionista, não sou da área, sou autodidata, digamos assim. Seria de esperar, se calhar, um pushback maior de mesmo pessoas da área e tudo, mas nunca recebi isso. Por isso é que eu sempre fiz questão de tudo que eu vou dizer é um guião escrito a partir dos estudos que eu li, da revisão da literatura que eu li, por isso é que o livro são 1200 referências científicas. Pá, evito dar a minha opinião em tudo e certificar-me de que há aqui uma base científica e, aliás, a maioria das coisas que eu falo é o consenso científico, apesar de há quem defenda sempre, há quem vá contra o consenso, mas eu evito ir contra o consenso e quando vou, mesmo no livro, eu tenho sempre de dizer mas este não é o consenso. Há quem diga isto, mas esse não é o consenso. E acho que isso é muito importante e faz muita falta nas redes sociais. Principalmente aqui na área, não diria principalmente, mas muito na área do veganismo e vegetarianismo, às vezes vê-se um bocadinho falta desta cientificidade. Não sei se sente disso. Mais antigamente, acho que agora nos últimos anos tem vindo a melhorar, mas antigamente via-se muitas ideias e dietas malucas e claims um bocadinho distorcidas que se calhar faziam mais mal do que bem a todo o movimento e isso. Sim, sem dúvida. Não só na área do vegetarianismo, mas de nutrição em geral. Quer dizer, a nutrição tem pano para mangas nesse sentido. Há mil e uma coisas a acontecer nas redes sociais na área da nutrição, não é? Isso, olha, por acaso, essa é uma questão muito, muito interessante. É que eu vejo discussões que quase só acontecem nas redes sociais e que não acontecem na área de nutrição, não acontecem, por exemplo, ou pelo menos publicamente, entre as grandes instituições de nutrição, que encontram um consenso e as recomendações já têm esse consenso há muito tempo, e depois nas redes sociais parece que se cria uma divisão e que a ciência está tão dividida em algumas questões, quando na verdade os consensos apontam todos para um lado, só que há algumas vozes ativas que falam muito alto nas redes sociais, depois acabam por confundir a população em geral. Sentes muito isso? Sem dúvida. Mas isso é... As pessoas gostam sempre do que é diferente. Imaginem, tu tens imenso consenso, como tu estavas a dizer, na ciência, mas há um estudo que vale o que vale, que se calhar nem sequer é de qualidade, mas que apresenta uma cena bué diferente, bué inovadora, as pessoas querem é isso. As pessoas procuram sempre o que é diferente, o que é milagroso. Principalmente quando justifica maus comportamentos. Também, e quando vai de acordo às tuas crenças Exato. individuais, não é? Portanto, por isso é que há tantas discussões, porque até tu tinhas-me mandado as perguntas e tinhas-me perguntado o que é que os meus colegas acham da minha alimentação. E o que eu tinha escrito aqui também para dizer é, os que estão informados concordam, os que não estão, pronto. Por favor, conta-me mais sobre esses que não estão e o que é que eles dizem. Mas percebes o que eu quero dizer? Porque imagina, quem está informado concorda ou respeita, pelo menos, não, porque é aquilo que estavas a dizer, não há assim tanto espaço na ciência ou no que existe hoje em dia de evidência para grandes desvios, aponta tudo no mesmo sentido.
aponta tudo para uma alimentação pelo menos mais de base vegetal. Não estamos a falar de vegetarianismo, veganismo, mas pelo menos mais de base vegetal. Então quem está a par dessa informação é o único caminho, não há aqui grande volta a dar. Mas aqui a questão é como é que há pessoas que não estão a par dessa informação? É isso que é difícil Ou perceber. estão e não querem. Ignoram? Eu acho que é isso. Ou estão e ignoram porque não vai de acordo com a crença individual, ou realmente não estão, porque hoje em dia eu recebi agora uma estagiária na Câmara e que estava a estudar na CESPO, exatamente. E tem professores ainda a dizer que não podemos viver sem carne nem leite, portanto, I don't know. Não sei como é que isto ainda acontece, mas sei que acontece e ela super revoltada a dizer que nas aulas falava imenso com o professor e apresentava imensas coisas e que mesmo assim, não podemos viver sem carne, nem peixe, nem leite, nem ovos. I don't know. Não sei o que é que acontece nessas pessoas. E ainda é a mentalidade geral nos nutricionistas e no mundo académico? Não sei se podemos generalizar. Eu acho que quem está agora a começar a sair da faculdade já vem... Desculpa, estou-me aqui a ligar. Acho que quem está agora a sair da faculdade já vem muito mais com a mente aberta, também porque já vem de um mundo em que nós falamos muito mais disto. As redes sociais ajudam nisso, pronto. Então já vem muito mais com esse espírito aberto. E acho que é esse caminho que está a crescer. Mesmo a nível de medicina, por exemplo, já recebi vários pedidos de estudantes de nutrição para falar de vegetarianismo, que é ótimo. Portanto, Claro. nós temos profissionais de saúde a começar a abrir-se mais para estes caminhos. Agora, os mais antigos, se calhar não querem saber, como em todas as profissões, não se vão atualizando, talvez. Sim, acho que isso é um problema geral. Nós muitas vezes pensamos que o mundo da academia deveria ser o que está mais avançado, está mais na linha da frente em todas estas questões, mas às vezes os mais antigos acabam por ficar mesmo para trás, completamente desatualizados. Sabes que isto também da nutrição e alimentação tem muito o cunho de tradição. Está muito enraizado. Eu acho que também pode ser um bocadinho por aí. Mas não devia acontecer nos profissionais de saúde. Claro. Claro. Mas notas uma maior abertura por parte dos teus colegas de profissão em relação a esta dieta e estilo de vida? Os da minha geração, se calhar nem tanto. Mas os que... Eu pareço bem velha a falar. Quantos anos é que acabaste o curso? Só para ter uma ideia. Eu acabei em curso em 2014, no dia em que fiz 21. Portanto, pronto. Há 6 anos, não foi assim há tanto tempo. Os licenciados alumni de 2014 ainda não estão muito abertos para essa questão? Eu acho que não. Eu própria na faculdade tive 2 aulas de vegetarianismo. Portanto, a menos que tu saias da faculdade e queiras continuar a aprender, se calhar sim. Mas se nós saíssemos da faculdade e ficássemos com o conhecimento, ainda não se falaria disto. Mas falava-se de uma dieta maioritariamente de base vegetal. Aliás, as recomendações nutricionais nem são assim tão distantes quanto isso, não? Nem isso? Não. E na aula de dietoterapia, que é onde nós aprendemos a fazer planos nutricionais e não sei o quê, lembro perfeitamente que o plano vegetariano foi opcional. Tipo, está aqui, é assim que se faz. Se quiserem, façam. Se não quiserem, não façam. Portanto, não. Quase não se falava disso. Então, mas as recomendações que vocês aprenderam era que à volta da dieta mediterrânica, assim, a roda dos alimentos, digamos assim. Eu acho que nem se falava assim tanto de recomendação. Imagina, na parte da dietoterapia, que é isto que eu estava a dizer dos planos, aprendias o 20-30-50, a distribuição de macros, sabes? E depois aprendias... 30% para a gordura? 30% para a gordura. Era 50% de hidratos de carbono, 20% para a proteína e 30% para a gordura. Isso, era muito básico. Aprendias a bolacha Maria, a bolacha torrada ainda. Portanto, percebes? É que não foi assim há tanto tempo, foi há 6 anos. Não se falava da aveia. Isso é uma coisa que me irrita profundamente na educação dos médicos, nutricionistas, e depois como isso se aplica nas escolas, hospitais e tudo isso. É que se tu fores ao hospital, tu vês pessoas que vão ser operadas ao coração e estão a comer um alto pão cheio de manteiga, com leite gordo, se for preciso, ou até pode ser magro, mas já tem ali alguma gordura saturada, pá.
Olha o comentário da Armanda, que é a minha estagiária, lá está. Os licenciados em 2021 pouco falaram de vegetarianismo e veganismo e o primeiro plano que fiz com a orientadora, portanto, Pronto, é isso que eu te quero dizer, 7 anos depois. eu percebo que falem pouco de vegetarianismo e veganismo. Pá, se calhar até faz sentido, ainda é um nicho pequeno, está a crescer, tudo bem. Agora, não falarem, pelo menos na questão de dietas de base vegetal na generalidade, Sim. isso para mim já parece um bocadinho mais chocante. O curso é assim tão mais focado, e essa aqui é uma questão muito interessante. O curso é assim tão mais focado na questão mais ao Ui, nível nanomicroscópico, todas essas coisas, em vez da versão mais holística da nutrição. um bocadinho, sim. Tanto que os nossos primeiros anos são muito semelhantes à medicina dentária, é tudo biocel, bioquímicas e por aí. Na parte prática, nós tínhamos algumas, por exemplo, nutrição humana, alimentação humana, hábitos alimentares, essa parte mais holística, se tu quiseres chamar assim, falava-se um bocadinho mais, falávamos de política nutricional, que é uma cena que eu sei que te interessa imenso também, por exemplo, mas não se falava, por exemplo, nutrição e ambiente, que é uma coisa que hoje em dia é impossível dissociar uma da outra. Mas Claro. eu confesso também não fui a aluna mais assídua de sempre. Mas eu não me lembro assim tanto de falarmos dessa Shame. parte. Shame. Então, olha, pronto, é isso. Nos hospitais continua a ser a mesma coisa. É essa coisa que me dói é entrar no hospital e ver a cafetaria cheia de bolos e pão com chouriço e tipo. E as escolas? E as escolas. Como é que isto é possível? Não percebo. Um, É não possível é? porque há leis e não são postas em prática. Pois, Portugal, sendo Portugal. pois. Ainda é muito pouco aberta a dietas para além da mediterrânica. Pois, mas a questão é, pá, se fosse a dieta mediterrânica, é que a dieta mediterrânica Original. tradicional é muito diferente daquilo que nós Isso. entendemos agora como dieta mediterrânica. Agora, Exatamente. pergunto com azeite e 2 azeitonas, dieta mediterrânica. Não é bem assim. Está muito ocidentalizada a nossa dieta mediterrânica. Não Claro. só isso do azeite e das azeitonas, mas a carne que ocupa tipo um bocadinho ali semanal, aqui em Sim, Portugal pratica-se quase não, pratica-se diariamente. sim. Diariamente, quer dizer, se calhar em Portugal, em cada refeição fazem a a recomendação da dieta mediterrânica tradicional para uma semana inteira. Isso aí É, é um problema muito grave. Mas também, qual é que é o peso que tu dás às recomendações nutricionais? Essa é uma questão que eu acho particularmente fascinante, que é a população média não quer saber das recomendações nutricionais. a população que é? Média. Média? Média. Tem a pessoa média. A pessoa média não liga muito às recomendações nutricionais, nem sabe quais são as recomendações nutricionais. Ou seja, imagina que poderias mudar as recomendações nutricionais e fazê-las à tua imagem. Achas que isso teria algum impacto prático na maioria da população, para além da questão do marketing na altura em que fossem lançadas? Tu fazes perguntas estranhas. Ora bem, deixa-me tentar entender o que é que tu queres dizer. Tipo, estás a ver os guias que nós temos, é isso que estás a falar. O guia, tipo Sim. a roda, a pirâmide, etc. Sim, as recomendações nutricionais, sim. Ok. Se isso teria algum impacto. Eu acho que se fôssemos só por aí não tinha, porque tu mesmo hoje em dia, se tu perguntares à pessoa o que é que a roda dos alimentos implica, a pessoa também não vai saber. Portanto, esses guias para a população em geral pouco dizem. Mas é um bocadinho isso que eu tento trabalhar aqui no Laranja Lima. Tipo, meter as coisas na prática. Ainda ontem o vídeo, isto é uma refeição vegetariana. É isto, isto e isto. É simples. E eu acho que nós também passamos por educar muito pelo exemplo. Pronto, é isso que eu tento fazer aqui. Mas se eu pudesse então mudar os guias à minha maneira, ok. Eu acho que, pegando por exemplo na roda dos alimentos, já incluía os alimentos que uma pessoa começa a pôr hoje em dia. Por exemplo, o grupo da carne não seria só o grupo da carne nem do peixe. Já teria outras alternativas proteicas. Tofu, seitan, tempê, whatever. As leguminosas ocupariam um bocadinho mais, os laticínios um bocadinho menos, e metia a bebida de soja, por exemplo, os iogurtes de soja alternativas. Mas lá está, se isto em termos práticos ia ajudar a população? Não sei. Eu acho que não. Para além da questão de marketing, quando saíssem, ok, ia haver muitas notícias sobre isso, mas se calhar havia ali uma 0,5% da população que ficava tocada por aquilo, pá. E que sabia aplicar. Eu acho que se calhar beneficiávamos mais se tivéssemos o Daily Plate,
acho que é assim, Sim, sim, como sim, se usa sim. no UK. Se calhar era mais fácil para a pessoa entender do que uma Ok, roda. ok. Interessante, Talvez, interessante. não sei o que é que tu achas disto. Assim, pela questão visual, realmente fica mais fácil de visualizar. Mas, por exemplo, na minha tese de mestrado, que é sobre política agrícola comum e produção sustentável de alimentos, eu recomendava lá que a União Europeia emitisse recomendações nutricionais que tivessem em conta critérios de sustentabilidade, tal como fez o Canadá em 2019 e agora em 2021 a Dinamarca, que reduziu o consumo de carne para 300 gramas. Não sei se chegaste a acompanhar o consumo de carne semanal para 300 gramas, por questões também ambientais. Ainda é Um, mais, ainda é muito em relação, por exemplo, ao relatório do It Lancet. sim, sim, ainda é um É bocadinho, quase o triplo. ainda é muito elevado. Eu não sei se eles somaram, eu acho que eles devem ter somado carne e Carne e peixe, peixe. todo Ah, não, ok. em termos de quantidade. Um, Pronto, e eu defendi que devíamos fazer isso, uma pela questão de marketing e sensibilização, e a outra por causa da certa vinculação que os profissionais de saúde podem ter às recomendações nutricionais ou que as cantinas públicas podem ter às recomendações nutricionais. Não sei se te faz sentido. Vais ter que desenvolver um bocadinho mais para eu entender o teu ponto de Pronto, vista. basicamente o ponto de vista é que se as recomendações nutricionais mudassem, para a população em geral não ia ter grande impacto. Mas, por exemplo, para as cantinas públicas, que têm que seguir essas recomendações, já poderia haver ali alguma diferença. Se calhar para os hospitais, para os profissionais de saúde, que estão mais atentos e que seguem mais essas recomendações com os seus clientes, se calhar podia ter aí algum impacto. Hum. Se fosse só pelas recomendações, eu acho que não. Mas se fosse trabalhado no local, sim. Se houvesse uma grande educação de quem faz nas cantinas e tudo mais, aí eu acho que sim. Porque mesmo hoje em dia eu sei que as coisas não são cumpridas. Mesmo as recomendações sendo como são, as cantinas quase não cumprem. Por exemplo, existe a circular número 3. Estás a par? Não, circular número 3. É a oferta de alimentação nos bares escolares, nas cantinas Ok, escolares, nos ok. hospitais, etc. Isso existe há anos e nem isso é posto, e é quase uma lei, no fundo. Sim. Pronto. Nem isso é posto em prática. Daí eu te dizer que se fosse a recomendação mesmo assim, para as instituições eu acho que não seria suficiente. Tinha que haver um trabalho mais a fundo de quem está no campo, de quem está em loco, digamos. Assim sim, eu acho que poderíamos, tudo junto, mudar alguma coisa. Por exemplo, isso foi uma coisa que eu já quis mudar lá no trabalho, mas não posso porque a cantina tem uma nutricionista. Portanto, eu não posso mexer. Mas os pratos são travessas, por exemplo. São retângulos, sabes? É uma coisa gigante. E que eles servem. Os panados são assim e são dois. As postas de peixe é uma palma da mão e eles servem duas, por exemplo. E seria uma coisa. Se tu mexesses na cantina, tu já ias conseguir mudar os hábitos alimentares, pelo menos daquela população que frequenta a cantina. E já seria incrível. Mas se tenho um nutricionista e está assim, não posso mexer propriamente, sabes? Ia contra Sim, uma sim, colega. sim. Mas eu deixei lá a recomendação, pelo menos, para meter mais refeições vegetarianas e tal. Pelo menos isso. Outra coisa, por exemplo, que já saiu, que é obrigatório, uma refeição semanal vegetariana. Vai às escolas ver quantas comprem. Quase Não nenhuma, sim. comprem. Não comprem. Não, e há um grande problema com essa lei que temos a tentar mudar, que é muitas vezes as crianças têm que pedir com antecedência ou avisar que será para o ano todo e não há aquela acessibilidade de chegar à cantina e decidir, olha, hoje vou comer vegetariano, vou comer isto, ou 2 horas antes digo, quando compro a senha, quando faço a requisição da refeição, vou comer isto. Não, tem que haver, em alguns sítios, autorização da encarregada de educação na caderneta e todas essas coisas Uhum. que complicam, há aqui uma complicação Não enorme só. e isso tem que se mudar. Eu acho que eu já ouvi uma pior, que por acaso este ano tenho tido. Imagina, eu desenvolvi na Câmara o projeto Nutri Jovem e uma das ações que eu falo com as escolas é uma alimentação saudável e sustentável, alimentação à base de plantas, etc. E tive alguns professores a requisitar, o que foi top. E ao falar disso, tive feedback por parte dos alunos a dizer: mas só me deixam comer vegetariano se eu apresentar um atestado médico. Atestado médico, Rafael, para comer vegetariano. Jesus.
No ambiente Sim. controlado, é que à partida a refeição não será arroz e alface. Não, exato. Mas um atestado médico, o que é que o médico vai dizer? Se quiser dizer, não é? Se quiser ser acessível. Gente, Exato. como assim? E lá está, isto é supostamente obrigatório. E quando eu fui visitar as cantinas, aqui em Famalicão, e era uma refeição vegetariana, é complicado. Não só pelos miúdos, porque os miúdos já são altamente influenciáveis. Basta tu teres um que diz que nojo, que a mesa toda diz que nojo e é super problemático para eles comerem. Mas as próprias pessoas que estão, os próprios educadores, as próprias senhoras da cantina que estão a distribuir e a confeccionar, toda essa malta tem que ter um espírito muito mais aberto, porque se a pessoa que está a servir já vai tipo, pronto, pega lá, Claro, ou fazem aquela cara, os miúdos já não comem, já não querem. claro. Pronto, e daí, mais uma vez, eu te focar que isto tem mesmo que ser trabalhado em loco, não tem que ser tipo Ok. uma coisa só no papel. E um bocadinho mais na prática. Eu acho que a parte em que tu és muito boa e eu falho muito nas redes sociais é que tu és muito mais prática na tua abordagem do que eu. Eu sou muito teórico e é uma coisa que eu tento melhorar, mas é pá, acho de certo modo há uma complementariedade, mas acho que tu fazes muito bem isso da parte prática das dietas saudáveis, que provavelmente até tem um maior impacto, porque a pessoa vê, vai fazer na hora e tem uma maior aplicabilidade à sua vida. É a área que eu gosto mais, lá está, a educação alimentar. E mesmo na Câmara é o que eu gosto mais de fazer, trabalhar. Eu estou no pelouro da juventude. Eu adoro trabalhar estes temas com os jovens, essa parte prática, lá está. Tu és mais científico, mas isso também é super importante. Lá está, eu acho que tem que haver pessoas que façam tudo, porque eu, por exemplo, não daria para investigação, enquanto que tu trabalhas muito mais essa parte, mas eu não consigo aplicar o meu trabalho sem o teu, por exemplo. O teu, que Claro. neste caso é o que tu gostas de fazer, mas não Nesse caso, propriamente é o que tu divulgação. fazes. Nada, não é? Exato. Mas tem que haver as duas partes, eu acho. Olha, voltando aqui às nossas questões fulcrais, Sim, as pessoas terem desviamos bem. qual é que é o impacto da nossa dieta ao nível da saúde e prevenção de doenças? Pronto, então, uma alimentação vegetariana estrita, plant-based, whatever, como acabamos por incluir muito mais hidratos, muito mais fibra, mais fruta, mais legumes e, portanto, consequentemente, também muitos mais antioxidantes e, ao mesmo tempo, temos uma dieta menos calórica, com menos gordura, sobretudo gordura saturada, acabamos por ter aqui um papel protetor contra doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus, alguns tipos de cancro. Ajuda também na gestão de peso, já para não falar na parte ambiental, que para mim também é importantíssimo. Pronto, mas tu perguntaste-me de saúde. Portanto, de saúde são esses os principais benefícios, um trânsito intestinal mais regular. Isto é uma das coisas que eu sinto muito em consulta. Quando me chega alguém que já tem uma dieta mais de base vegetal, quando eu pergunto como é que está a parte intestinal, a parte gastrointestinal, é sempre o que me dizem. Desde que deixei a carne, está uma maravilha, está super regular. Portanto, tem imensas vantagens, obviamente. Tu no teu livro falas de muito mais do que eu disse agora. Mas essa questão, eu fiz questão de incluir a parte da saúde no livro, não só para ser mais abrangente ao nível da audiência, mas para mim essa é a parte mais importante, não seria a parte da performance, não seria a parte do treino, suplementação desportiva, nada disso, porque sem um atleta sem saúde não tem nada. Um atleta que tenha um ataque cardíaco aos 50 anos também não vale a pena ter tido uma carreira de luxo. E de facto essa mensagem, a maior mensagem que eu quero passar às pessoas é que na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, elas têm o poder sobre a sua própria saúde. E eu acho que há uma grande desresponsabilização, ou culpar a genética, ou aconteceu-me a mim, podia ter acontecido a outro. Há uma grande desresponsabilização da população em relação a certas doenças de estilo de vida que poderiam ter sido evitadas com um estilo São preveníveis. preveníveis. E se esta informação passar, pode ser que as pessoas comecem a ficar convencidas, resolvemos o problema do Sistema Nacional de Saúde muito, muito rápido e não temos que destruir tantas famílias, porque é disso que se está a falar. E acho que há uma certa dissonância cognitiva, mesmo quando algumas pessoas já têm informação, que parece... Porquê que achas que as pessoas têm tanta dificuldade em mudar
mesmo quando estão doentes e têm informação? Por tradição, talvez. Teimosia, ou não? Não, mas eu acho, foi aquilo que eu disse no início. Eu acho que a nossa alimentação tem um cunho tão tradicional que é preciso mesmo acontecer alguma coisa e é preciso acontecer-nos a nós para a pessoa querer mudar. E mesmo assim demora um bocadinho. Mas as pessoas em quem. As pessoas não, os profissionais em quem as pessoas mais confiam a nível de saúde, que é o médico, têm um grande peso nisto. Se o médico te diz para as pessoas mais velhas que não pode deixar a carne, não pode deixar o peixe, a pessoa não vai deixar, porque não é nos médicos que a pessoa confia. Claro. Portanto, se começássemos por aí, também acho que seria mais fácil. E o que tu estás a dizer de convencer pela saúde, mais ou menos. Acho, Ok. para mim, não é o fator que tem mais peso. Ok. Nós somos vegetarianos por motivos diferentes, já percebi. Sim. Não, Tu és mais pela saúde. não, eu sou pela questão ética, senão Ok, então não somos tem, pela não, tem, mesma. não tem de ser vegan ou vegetariano por saúde, todos sabemos isso. Podias comer carne uma vez por semana, ou dentro das Mas há recomendações pessoas que que o são. Banco Canadá. Sim. Mas dificilmente comeres lá uma quantidade pequena destes produtos e ia ter um grande problema. Mas é a parte que me tem fascinado ao longo destes últimos anos, porque acho que é um flagelo enorme, totalmente evitável. Mas concordo contigo que a maioria das pessoas nunca mudaria pela questão da saúde. Aliás, a maioria das pessoas não deixa de comer o seu pão com manteiga, não deixa de comer o bolos, não deixa de comer todas essas coisas, por isso não iria ser pela saúde que ia deixar de comer Sendo carne. que isso é do que já está mais que falado. Os açúcares, o sal, as gorduras, isso eu acho que já está enraizado na população. Já se vai falar. É mesmo assim? Pois, e mesmo assim, lá está, é essa vertente prática e cultural, porque eu vejo, por exemplo, a minha mãe e muitas pessoas veem a receita, seguem a receita e pronto, não importa se é vegetariana, se não é vegetariana, se é vegan, se não é vegan, pá, se as pessoas veem uma receita que gostam, fazem a receita e pronto. A maior parte das pessoas não pensa, não tem esta questão de isto é vegan, não é vegan, porque não é uma questão que se façam diariamente, não é algo em que alguma vez na vida tenham pensado e nem eu tinha pensado alguma vez até me ter tornado vegan. E agora, como é que tu começaste a adotar este estilo de alimentação? Como é que classificas o teu regime alimentar, em primeiro lugar? Ok. E como é que adotaste isto? Olha, eu comecei por ser vegetariana, assim, do dia para a noite, em 2018, porque nós adotamos a Liminha, que é a minha cadela, e ela era pequenina, sabes? Nós adotámos-la com 3 meses. Eu começava a ver aquele serzinho que eu estava a educar e estava a comer outros e começou-me a fazer boa confusão. Então foi de género, vou deixar de comer animais bebês. No dia a seguir, tipo, não, vou deixar de comer animais de todo. E deixei assim do dia para a noite carne, peixe, leite e iogurtes. E depois no dia a seguir já queria ser vegan. E tentei 15 dias. Mas vi que para mim ter um rótulo não me estava a ajudar. Eu estava a sentir imensa pressão em ai, não posso. E o não posso nunca deve entrar numa dieta, sabes? Não é eu não posso, eu não quero. E eu ainda não estava nesse mindset. Então dei um passo atrás e voltei a incluir ovos e queijo de vez em quando. Nunca entrou diariamente, mas de vez em quando permitia-me. E este ano, por desafio, aderi ao Veganuary. Ok. Então tive o janeiro assim sem incluir nada. Acho que sim, incluí foi tipo Ferreiros, que ainda tinha do Natal. Pronto, tem leite em pó, acho eu. E desde então, ovos e queijo, tipo, simplesmente desapareceram muito naturalmente. Isto, esganicei agora a voz. Desapareceu muito naturalmente. Portanto, neste momento, sigo uma dieta vegetariana estrita. Vamos dizer, vegana. Ou, pronto, as known as vegana. Qual era a outra pergunta? Era isto, não é? Como é que comecei e o que é que sigo? Sim. Eu estou muito interessado numa questão aí que é como é que tu fizeste a ligação de passar da tua cadela para os restantes animais? Que isto é algo que nós temos uma dissonância cognitiva, uma separação no nosso cérebro que nunca questionamos ao longo da nossa vida, a maioria de nós, isto é um conceito estudado em psicologia, não é? Como é que tu fizeste esta ponte?
que é tão difícil para a maioria da população, que faz totalmente uma distinção entre comer um cão não, comer um porco sim. É. Não sei como é que fiz, eu sempre fui uma pessoa empática, diria. E isto vai muito da empatia que tu tens pelos outros seres, certo? Pelo menos a mim foi isso. Porque imagina, mas eu não te sei explicar, eu acho que foi por ser a Lima, por ser a minha cadela e por ser um ser que eu estava a educar especificamente. Porque eu já tinha tentado anteriormente, depois do Cowspiracy, porque fez-me confusão, mas não deu. Eu acho que nós temos que ter um motivo muito mais forte e muito pessoal, sabes? Para adotar este estilo de vida de forma contínua ou de forma prolongada. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Não Mas te sei já explicar fizeste o mais que que é eu, o que toque. eu a primeira vez que vi o Cowspiracy foi quando ele saiu, logo na altura. Andava eu o quê? No meu 11º ano, na altura, nem sei. Ignorei completamente, apesar de me considerar ambientalista já na altura, ignorei completamente, nunca mais liguei àquilo. Passado uns 3 ou 4 anos, tornei-me vegan do dia para a noite porque fez-se luz, digamos assim, houve clique. Mas lá está, tu não consegues explicar o porquê. Eu acho que é uma cena, não sei, mas é no cá dentro, não sei, fez-me uma boa confusão. E pronto, e desde então que cá estamos. Mas curiosamente, desde o Cowspiracy, eu acho que nunca mais vi um documentário deste género. Primeiro porque eu acho que é super agressivo. E segundo, não acho que seja um motivo forte o suficiente para uma pessoa mudar. Okay. Não sei se concordas comigo. Se calhar não concordas, porque eu acho que a maioria dos vegetarianos e veganos, eu acho que aconselham sempre ver documentários. Acho que os documentários, na generalidade, não são uma boa razão para mudar. Pode ser uma boa razão, qualquer razão é boa para mudar. Sim. Eu acho que não é aquela que eu aconselho mais, porque eu não gosto de influenciar pelo medo, sabes? Ok. Pelo desconforto. Não acho que seja assim a forma que eu mais gosto de influenciar, vá. Gosto mais do exemplo, de coisas mais positivas. E estes documentários para o veganismo, acho que são sempre muito negativos ainda. Não sei se concordas comigo. Eu sei que é uma opinião assim um bocadinho diferente, mas... Não, faz todo sentido, concordo. Eu pessoalmente também tento falar sempre pela parte positiva e dar um exemplo e tudo isso. Acho que faz muito sentido. Eu gosto dos comentários que eles têm muita informação científica, que é importante, mas nem sempre de qualidade. Há esse problema. E por acaso eu tive na apresentação do What the Health, na altura, no Porto, com um dos realizadores, que ele teve lá na apresentação, e estivemos a falar disso. Ele próprio disse que nesse já tentaram incluir no final, os últimos 20, 30 minutos, casos de sucesso do ponto de vista positivo, para tentar matar um bocadinho toda a parte negativa. Ele disse já começaram a tentar introduzir. Mas, do ponto de vista do documentário, e eu que agora produzo vídeo também percebo isso, não consegues agarrar tanto uma audiência, não consegues ter um impacto tão grande, não consegues que se fale tanto, se não tiveres um bocadinho esta parte da sensacionalização, um bocadinho das coisas negativas, estás a ver? Isto também é uma jogada de narrativa, de filmmaking no geral, que claro que não é científica, mas pronto, mas enquanto documentários tem resultado, penso que tem resultado na medida em que... O Game Changers já fala desta parte mais positiva, mas lá está, é uma vertente também muito específica, é só na performance. Mas pronto, mostra esta parte mais positiva, vale o que vale. Tinha tudo para ser um documentário mais positivo também, não é? O próprio tema. Se tivesse que ensinar, tu gostas dessa questão de educação e fazes educação nas escolas, que é uma coisa que me fascina, e eu gostava de um dia fazer um conjunto de palestras pelas escolas do país todo, acho que ia ser espetacular. Na minha parte, falar mais na sustentabilidade ambiental, que será mais a minha formação, digamos assim, por causa da área do mestrado, mas acho que era essencial. Se tivesse que ensinar 3 coisas a todos os portugueses sobre dieta, o que é que seria? Quando me disseste essa pergunta, eu pensei nela. Escrevi aqui. Não, eu acho que primeiro que a proteína animal não tem que ter um peso assim tão grande. E que nós não temos que pensar os nossos pratos à volta da carne e do peixe. Porque em Portugal pensamos muito. É o bacalhau com alguma coisa, é a carne com alguma coisa.
Pronto, então que a proteína animal não deveria ter assim um peso tão grande no nosso prato. A segunda, que nós não vivemos a preto e branco e que, portanto, a alimentação também não deve ser preto no branco e que deve ser mais um espectro. Faz muita confusão o alimento bom e o alimento mau. Sim. E acho que isso não leva a nada de positivo, nem na vida geral da pessoa, nem na nutrição, nem em nada. Portanto, tentava que as pessoas vissem mais uma alimentação como espectro. Ok? E depois, que os hidratos não engordam. Portanto, acho que essa... Ainda percebe muitas vezes isso com os seus pacientes. Claro que sim, muito, muito, muito. E das perguntas que me põem mais aqui mas eu vou comer muito mais hidratos numa alimentação vegetariana, vou engordar. Há muito isto, está muito enraizado ainda. Jesus. Portanto, acho que essa tinha que estar. Tantos vídeos, tantos posts e afinal isto ainda não está a chegar à população. Para além Eu disso, espero que já esteja. pá, para as pessoas que estão aqui a ver e que nos acompanham sim, mas infelizmente não temos um alcance ilimitado ou universal. Para além disso, quais é que são os maiores mitos que tu sentes que em que os teus pacientes ainda acreditam? Ok, imagina, temos que ter em conta que quem me procura agora já são pessoas mais vegetarianas, muito mais, e que, portanto, e eu sinto que a população vegetariana é uma população mais informada, o que quer saber mais, portanto, já não vem com tantos mitos assim. Ainda há muito estes hidratos da soja. Da soja Ok. acontece ainda, eu ter medo da soja, e eu, mesmo dentro de profissionais de saúde, que às vezes também recorrem a mim ainda com esse mito. Ok. Portanto, também tento falar muito da soja. Ainda há gente com medo de suplementos. Eu não quero Também cá tomar acontece. comprimidos nenhum. Muito isso dos químicos e de coisas do género ainda acontece. Acho que devem ser mais estes. Os hidratos à noite, mas isso é típico. Ok. Pronto. O comer só sopinha, também ainda há gente assim. Comer da fruta, ainda acontece também. Não há comer da fruta, aquela ideia só posso comer uma ou duas peças de fruta por dia e uma ou duas de cada fruta. Não podes comer duas laranjas por dia, tem que ser só E uma não laranja. comer banana, Ok. ainda acontece. E o pão, ainda ter medo do pão. Quando eu pergunto na consulta e se costuma comer pão, eu faço tipo um mini questionário de frequência alimentar a meio da consulta e incluo o pão. E a pessoa responde, rara é a pessoa que não me responde sem culpa. Como todos os dias. Predispostas porque está numa consulta de nutrição e já está enraizada aquela ideia do pão terrível e é o pão Sim, que me... sim, já vão a responder com medo de que eu julgue do pão. Tipo, Sim. a pessoa diz, como todos os dias, eu pronto, está ótimo, não tem problema nenhum. Portanto, eu acho que são assim mais estes mitos. Acho que sim. Ok. Muito bom. Bons mitos. Notaste que isto tem mudado ao longo dos anos? Ou seja, no início os mitos eram uns e agora são outros? Ou ainda está mais ou menos igual? Ou foi só a tua população de pacientes que mudou? Eu acho que também foi isso. A minha população de pacientes mudou muito, mas dentro das pessoas com uma dieta mais tradicional que eu atendi há uns anos e os de agora, há estes mitos em comum dos hidratos, da fruta, do pão, do glúten. Do glúten O também. glúten também é muito comum. Esses são os mitos. E os maiores erros ao nível de alimentação? Quais é que tu dirias que são? Das pessoas que acompanhas? Ok. Mais uma vez, tendo em conta que são pessoas mais vegetarianas, dos maiores erros, às vezes falta proteína, apesar de não ser difícil, mas que uma pessoa sem orientação às vezes tira a carne e o peixe e não mete nada, acaba por ter uma alimentação Muito com comum. muito... Muitas pessoas já me vieram dizer: eu adotei uma dieta vegan por uma semana, mas senti-me sem energia, perdi peso. E vais ver, e a refeição delas costumava ser salada, arroz e carne, e passou a ser arroz e salada. Pois, é exatamente isso. Portanto, acaba por faltar isso. Ômega 3 acaba por faltar. Faltar tendo em conta hábitos alimentares, não é? Tendo em conta análise nada disso, consigo perceber que as pessoas não comem assim tanto ômega 3. A sopa à noite, ainda acontece muito, só sopa à noite. Ok. Para mim é um erro, quer dizer, depende do que a pessoa come ao longo do dia, mas por norma é um erro porque depois não é suficiente e precisa de outras coisas mais à tardinha, não é? Começa a acontecer outras coisas. Estou a pensar assim em erros. Acho que é mais ou menos isto.
não inclusão de leguminosas às vezes. Ok, Apesar de não ser um erro, acho que é uma coisa fundamental numa dieta vegetariana. Passa mais por aqui, acho eu. Sim. muito bem. E então, quando tu passas um plano aos teus pacientes, eh, nos planos nutricionais na generalidade há uma grande dificuldade das pessoas o seguirem por um longo período de tempo. Que dicas é que tu tens para o pessoal que está aqui a ver para eles seguirem de facto uma dieta quando lhes é recomendada? Olha, primeiro é tentar explicar-lhes que não é uma dieta, precisamente. Ok, Senão depois a pessoa logo, eu estou de dieta. A dieta tem sempre aqui um peso de restrição. ok. Tem sempre aquele peso de perda de peso. Peso de perda de peso, isto foi um bocadinho. Mas pronto, quando dieta, no fundo, são os nossos hábitos alimentares. Então, tentar explicar que a pessoa não está a fazer uma dieta e eu tento sempre negociar, porque o plano nunca vai ser feito, ou nunca devia ser feito à nossa imagem, nem de acordo com a perfeição, mas dentro do que a pessoa consegue e do que já está habituada. Então, tem que haver sempre aqui um negócio. Ok, vamos tentar tirar aqui, mas vamos manter isto. Então, se às vezes, imagina, eu sinto que às vezes se os meus colegas vissem os meus planos para algumas pessoas, é dizer, está por isto. Mas para aquela pessoa faz sentido. Imagina, a pessoa come bolacha nos lanches todos. Se eu vou tentar convencer aquela pessoa, ok, vamos comer bolacha só aqui, já é uma vitória. E isso já ajuda a levar a longo prazo, porque tu nunca não devemos esperar que um plano perfeito resulte a longo prazo. Resulta o que for mais fácil para a pessoa. E se às vezes incluir assim estas coisinhas que não são tão nutricionalmente interessantes, eu acho que ajuda. Então, primeiro passo, negociação. Acho que é muito importante. Boa. Depois, tem que haver um compromisso. Sem isso não dá. A pessoa tem que estar comprometida com o que está a fazer, tem que estar comprometida com os seus objetivos e tem que estar comprometida comigo. E eu com a pessoa. Pronto. Portanto, o compromisso também acho que é mesmo importante a longo prazo. E consistência. E paciência. Paciência também é muito importante. Porque as pessoas, foi como eu te disse logo no início, querem para ontem, querem milagres, querem diferente. Não dá. Portanto, temos que ser pacientes, seja qual for o objetivo. E criar rotinas e criar hábitos eu acho que também é muito importante. Porque depois Então, são algumas dicas para as pessoas criarem rotinas e hábitos? Ok, primeiro temos que fazer uma coisa que a pessoa goste, Sim. certo? Se for uma coisa que não é prazerosa, não vais criar um hábito, não vais criar uma rotina. E a tal consistência, eu diria. E imagina, mas isto é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade em alguns pacientes. Ainda é preciso alternativas e preciso não sei o quê. É difícil também depois, porque um plano alimentar não pode ter 1001 alternativas. O que eu tento fazer Claro. é dar às pessoas. Tens estes ingredientes mais ou menos que eu quero que andes aqui. Com isto inventa. Portanto, ser criativo também é importante. Isso é outra coisa. E começar a criar também noções mais de ouvir o corpo. Ok, estou com fome, não estou com fome, estou saciado, não estou saciado. O meu corpo hoje pede isto. Pede mesmo ou eu tive apenas um dia aborrecido ou estou mais cansada, não sei o quê. Começar a trabalhar essas noções também acho que é importante para levar um plano ou um objetivo a longo prazo. Acho que sim. Haver aqui uma Sinto que me estou a maior. desviar um bocadinho, mas estás-me a entender. Nada, estou lá. Eu sou o maior defensor de educação nutricional a esse nível. E, aliás, para mim é uma aberração que ao longo da nossa vida, e quando estamos a crescer tudo isso, não tenhamos também uma consultas com o nutricionista como temos consultas com o médico, consultas regulares. Acho que faria todo sentido, principalmente através das escolas, haver este apoio, este seguimento, de pelo menos uma vez por ano, todos os alunos vão ter uma consulta de nutrição. Pá, fazia todo sentido. Eu digo nutrição, também acho que devia ser psicologia. Pá, acho que é extremamente importante. Não percebo porque é que não se faz, mas espero que se venha mesmo a fazer. Vamos falar da perda de peso, que eu suponho que a maioria das pessoas que chegam até ti tenham algum interesse na questão da perda de peso. Mais ou menos. Sério? Então, já está a surpreender, mas Já. explica então isso e depois diz quais é que seriam as tuas maiores dicas para ajudar esse pessoal aqui a conseguir seguir uma dieta para perda de peso. Ok. Olha,
Eu acho que não tem sido a maior parte. Muita gente, lá está, neste momento procura-me porque quer uma alimentação vegetariana saudável, quer garantir que não está com déficit nem nada de género, portanto, isso é um passo importante. Tenho gente para aumentar peso, que eu gosto muito dessa parte. Super desafiante, mas gosto. Para a perda de peso, claro que ainda acontece muito. Primeiro, eu tento explicar sempre às pessoas que uma dieta para perda de peso tem que ser levada a longo prazo. E que eu não quero que os meus pacientes percam 5, 6 quilos num mês, e tento explicar sempre que tem muito mais vantagens fazer uma perda de peso gradual, quer a nível de manutenção a longo prazo, quer a nível de manutenção de massa magra, quer mesmo para o nosso corpo se habituar e para entender, ok, este é o caminho, este é o peso que a gente quer agora e vamos trabalhar para ele. Porque se for uma coisa muito rápida, o teu corpo vai voltar onde estava. É o que ele se sente confortável, é o que ele sabe desde sempre. Então há sempre esta conversa de vamos trabalhar para objetivos curtinhos. Outra coisa, nunca estabeleça objetivos específicos. Eu não sei como é que aquela pessoa vai reagir. Okay. Eu não digo, na próxima consulta quero 3 quilinhos perdidos. Nunca acontece isso. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas há pessoas que tiveram experiências passadas assim e eu acho que cria uma pressão. Depois, tendo sempre também trabalhar todos os aspectos de saúde que são tão ou mais importantes que o peso na balança. Perímetros é importante sim, mas também, por exemplo, como é que a pessoa está mais cansada, menos cansada, está concentrada, não está concentrada, o sono, tem andado bem, não tem andado bem, trânsito intestinal está a funcionar melhor, não está a funcionar melhor, tudo isto acaba por ser importante numa perda de peso. E, por exemplo, se uma pessoa de uma consulta para outra não perder, eu quero saber como é que estão estas coisas todas. E vou conseguir tentar, pelo menos, dar aqui uma volta positiva ao facto de não termos perdido algum peso. E tudo isto acho que é importante neste processo. Naturalmente que precisamos aqui de uma restrição calórica, certo? Senão não há perda de peso. E precisamos aqui de uma educação alimentar, obviamente, mas isso acho que já está mais do que adquirido. Sim. Na tua experiência, quais é que são, na tua experiência, ao ver análise de pacientes e tudo isso, quais é que são as deficiências nutricionais mais comuns que tu vês na população média e depois na população vegan? Ok. Vitamina D, logo Clássico. de caras, sem dúvida, sem dúvida. Eu ainda não vi umas análises de vitamina D. Há muitas pessoas que me mandam as análises só por curiosidade. Sempre que alguém na minha família faz análise, eu vou sempre ver e digo sempre, olha, pede no médico para ver este mineral, esta vitamina, tudo isso. Ainda não vi umas com vitamina D com níveis decentes. Está toda a gente com níveis super baixos ou deficiência. E eu próprio, quando fiz as minhas últimas análises, há 2 anos, não estava a suplementar, tinha deficiência de vitamina D. Eu também. Eu também. Mas sim, sem dúvida. Esse é logo o primeiro. E no público vegetariano, ferro. Não necessariamente a hemoglobina já num caso de anemia, mas as reservas de ferro a descer por aí abaixo. Mais do que a vitamina B12. Mais do que a vitamina B12. Sim, acho que são estas assim. Mas sente-se que os níveis... A ciência diz-nos que, na generalidade, os níveis de vegetarianos de ferro são ligeiramente mais baixos. Não há necessariamente uma maior... No vegan moderno, digamos assim. Não parece haver uma maior Vegan moderno. O vegan moderno. Não parece haver uma maior deficiência em comparação com omnívoros, maior prevalência de deficiência, mas existem um nível ligeiramente mais baixo que não tem que ser necessariamente problemáticos, não é? A não ser que seja muito, muito baixo. Mas notas isso nos teus pacientes, que ao nível de ferritina, por exemplo, está constantemente mais baixo, ou encontras mais deficiência em vegetarianos do que em população omnívora? Como eu já trabalho tão pouco com omnívoros, nem te consigo comparar. Na verdade, sei que nos meus pacientes vegetarianos, quando chegam, sim, começa a baixar. Às vezes nem é... Pode não ser em nível deficitário, mas já ali rasinho, acontece. Mas lá está, não te consigo comparar com o normal, porque eu já mal trabalho com pessoas omnívoras. Atenção, quem me está a ouvir, não é porque eu não quero, é porque simplesmente não quem me chega é mais... E também porque eu acho que os vegetarianos acabam por fazer muito mais análises regulares também. Ok. Também acontece isso. Portanto, eu sei que os vegetarianos têm tendência a ter a ferritina mais baixa porque também controlam mais isso. Um omnívoro se calhar não se preocupa tanto, ou quando o médico passa as análises, por norma não inclui a ferritina, é mais aquelas gerais, colesterol, etc.
E portanto também acho que pode ser por aí. Ok, não, faz muito sentido. Há coisas que eu só testei mesmo depois de me ter tornado vivo. Sem Ferritina, dúvida. zinco, nunca tinha testado o zinco na vida. Ácido fólico. Ionograma da função Sim, tireoide. sim. Nunca tinha testado na vida. Testosterona, quis testar, nunca tinha testado na vida. Ou seja, parece que há aqui as análises A vitamina B12 vitamina B12 e a vitamina D. Também nunca tinha testado na também. vida. Ou seja, agora só me falta testar ômega 3. Eu gostava de ver a minha conversão do ômega 3 para Do o cálcio EPA. urinário, mas isso é bem. Ninguém O faz. cálcio não testei, por acaso. É que eu acho que o cálcio é tão fácil de conseguir. Por exemplo, eu controlo a minha dieta. Eu acho que Calma. o cálcio é tão fácil de conseguir. Não concordo nada. Não! É que eu passo os 1000 miligramas todos os dias. É super fácil. Se calhar também é por causa do leite de soja fortificado. Que eu faço Sim, muitas papas da aveia e tem. Mas com a quantidade de brócolos, couves e tudo isso que como, opá, o cálcio está sempre lá em cima. Mas não encontras isso nos seus pacientes? Não concordo. Ainda ontem tive... não concordo de forma já. Ainda ontem estive com uma paciente minha a analisar, tipo, em consulta, a tentar logo fazer os cálculos mais ou menos o que é que estava a dar. Ela estava com 300 miligramas de cálcio. Ok. Então dá-lhe na cabeça isto, tipo, tens que fazer isto, a educar. Mas se tu puseres um vegetariano sozinho a comer, vai ter mais dificuldades em cálcio. Em zinco, o zinco é muito subvalorizado. Eu tenho mais dificuldade no zinco do que no cálcio. O zinco é difícil de atingir, eu acho que é subvalorizado. O ferro, apesar de conseguir, nunca está ali, tipo, em excesso, ou quase nunca. Eu acho que estes são os três que eu encontro mais dificuldades. Sim, acredito. Se não for bem planeado, naturalmente, porque uma dieta vegetariana bem planeada consegue isto tudo. Mas se tu deixares as pessoas sozinhas à vontadinha, acho que estes três ficam mais deficitários. Insuficientes, vamos chamar assim. Acredito que sim. Agora, eu quando vou ver a minha alimentação diária, está tipo... já cheguei a atingir, uma vez vi, tive uma semana seguida com 2000 miligramas de cálcio, todos os dias 500, ou seja, no cálcio até já estava no upper limit, no limite superior. Mas imagina, tu tens uma coisa que muita gente não tem. Tu és atleta e trabalhas quase sempre em excesso, digamos, percebes o que eu quero dizer? Portanto, as quantidades que tu comes, como são muito maiores do que a da população em geral, tu tens muito mais facilidade em atingir estes níveis. Agora, quando tu trabalhas, por exemplo, num déficit calórico, temos que ter super cuidado para atingir isto tudo. É preciso um planeamento maior. E, aliás, eu acabei uma fase de perda de peso no final do mês passado. Eu nunca tinha estado a comer calorias tão baixas, porque foi a minha fase de perda de peso. Estavas a consumir quantas? Baixei até às 1900. Nunca na minha vida comi calorias tão baixas. Geralmente, a última vez que eu tinha feito uma fase de perda de peso, o mínimo tinha sido 2500, só para ver aqui a diferença. Porque eu perco peso com 3000 calorias normalmente. Tenho que comer tenho que comer mais do que isso. Só que lá está, pronto, com as adaptações metabólicas ao longo de uma fase de peso que demorou 6 meses, já precisei de baixar até às 1900, só para as pessoas também terem um bocadinho essa noção. Eu comecei a fase de perda de peso com 3200 e depois como eu faço é simples, controlo a minha dieta, quantas calorias estou a comer por dia, peso-me 2 ou 3 vezes por semana, saio para a mesma hora, faço a média ao final da semana, se não perdi peso, corto 100 calorias. Se perdi, deixo estar. Se na semana a seguir ainda tiver perdido, deixo estar na mesma. E só corto 100 calorias cada vez que deixar de perder peso ao longo de uma semana na média. Então, ao longo deste período todo, eu passei de 3.200 para 1.900. Foi aqui uma grande adaptação metabólica, mas também foi uma grande perda de peso, que eu perdi quase 10 quilos. Portanto, ainda foi uma perda muito significativa. E tu não sentiste isto que eu estava a dizer? Não sentiste mais dificuldade? Eu senti que precisei de planear um bocadinho mais. A parte das vitaminas e minerais, ligeiramente mais. Pelo lado positivo, sempre que eu estou numa fase de perda de peso, eu aumento o consumo de vegetais. Então, pelo menos na questão do ferro e cálcio até estava fixe. Se calhar no zinco, vitaminas? E nas vitaminas, muito fixe. No zinco, é que
como normalmente se calhar vou buscar mais zinco, fruto seco, sementes e isso tudo, que é um bocadinho mais calórico e reduzir mais o meu consumo disso, se calhar estava um bocadinho ligeiramente mais baixo. Mas acho que atingi 100% a dose diária recomendada, se bem que para quem é vegan a dose diária recomendada pode ser ligeiramente superior. Não, alguns minerais, sim. Sim. Mas não tem muito isso e sim, é verdade que eu no meu dia-a-dia típico nunca vou ter problemas em atingir as vitaminas e minerais porque como tanta comida que... A consumir 3.000 calorias, tipo, Sim, sim. faz isso na boa. É muito fácil e sei que isso não é... Aliás, uma das coisas que eu gostei deste cut foi eu próprio ter essa experiência de deixa-me ver o que é comer 1900 calorias por dia. Perceber como é que se consegue atingir tudo isso e fazer um bocadinho a experiência em mim mesmo para entender melhor as pessoas. Também quando estou a comunicar essas questões da nutrição, ciência, tudo isso, também eu quero perceber melhor esse lado e era uma questão que eu nunca tinha tido. Eu sei que há muitas pessoas, especialmente mulheres, se for um bocadinho mais baixo e tudo isso, que vai ter que comer 1200, 1300 calorias às vezes se ao final uma fase de peso que é muito baixo e aí se calhar começa a ser preciso mesmo um grande planeamento e aí, principalmente aí, recomendo a toda a gente que siga um nutricionista, mesmo assim, toda a gente devia ter consultas no nutricionista, acho que devia se tornar básico, mas ainda é um bocado tabu, nota-se que é um bocado tabu, quando eu noto, principalmente das pessoas de meia idade, que se uma disser a uma amiga que vai ao nutricionista, começa a está com a mania das dietas, não sei o quê, há um bocadinho Típico. esse tabu ainda. Sim, também acho que sim. Acho que sim. Mas se bem que já tenho algumas pessoas mais de meia idade, como tu estás a dizer, mas é uma minoria, sem dúvida. Ok. Eu lembro de uma vez ter entrado numa discussão pacífica com uma senhora que estava a seguir uma nutricionista e ela estava a reclamar, estava a ser seguida por uma nutricionista e ela estava a tentar perder peso, já andava há mais de um ano e nunca tinha perdido peso, e ela estava a reclamar comigo porque dizia que era muito extremo eu contar calorias para, na altura nem era vegan, acho eu, mas contar calorias para perder peso. Porque é um método que eu gosto de usar. Ao invés de comer intuitivamente, prefiro numa fase dessas contar mesmo as calorias. E eu lembro de ter ficado muito chateado na altura porque estava a falar com uma pessoa que estava a tentar perder peso há um ano, estava a ser seguido por um nutricionista, a gastar dinheiro e a dizer que era muito extremo eu contar calorias para ter resultados. Uhum. Eu Ou acho que seja, depende um bocadinho da pessoa. Há pessoas em que isso pode resultar o que tu fazes, tu és prova disso, que resulta. Há outras pessoas em que pode sim ser extremo, ou o que seja. Portanto, é preciso também perceber com quem é que estamos a falar. claro. E já me chegou gente que teve esse tipo de abordagem e que não estavam saudáveis. Pronto. Ok. Portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado com isso. Mulheres com algum problema a nível de comportamento alimentar, todas as mulheres é mais típico em quem me procura, digamos. É preciso ter assim uma sensibilidade para perceber se realmente faz sentido dizer à pessoa para contar calorias ou então não. Nesse caso, mas eu entendo o que tu estás a dizer. A pessoa já tinha tentado várias abordagens, nada resultava e estava a não aceitar muito bem o que tu estavas a sugerir. É isso, não é? Sim. Sim. Então. Bem, então estamos quase aqui a chegar ao fim. Uma das principais questões numa dieta vegetariana, e mesmo numa dieta saudável, mas na generalidade, é a questão do inchaço. Como é que as pessoas podem lidar com o inchaço? Eu recebo perguntas sobre o inchaço quase todas as semanas. Fiz questão de incluir na parte de perguntas e respostas do livro, porque de facto isto parece haver aqui uma generalização. Em primeiro lugar, porquê que há este inchaço e como é que se pode prevenir ou remediar? Uhum. Pronto, esta parte da distensão abdominal e da flatulência é muito comum quando uma pessoa adota uma dieta vegetariana porque nós aumentamos imenso o nosso aporte de fibra. Nós quase que quadriplica, pelo menos eu quando os meus micronutrientes, a fibra está sempre lá ao rubro. Pronto, porque realmente nós acabamos por aumentar através de leguminosas, que é o feijão, o grão, as lentilhas, os cereais integrais, legumes, fruta. Então a nossa fibra aumenta exponencialmente. E o nosso organismo pode não estar preparado para lidar com esse aporte de fibra enorme. O que é que acontece?
Há ali algumas a fermentação, as bactériazinhas não estão a saber lidar com tanta fibra, então no início vai acontecer. Como é que podemos lidar? O mais aconselhável é fazer um aumento gradual da fibra. Apesar do perfeito ser através de ter ali um grande aporte de leguminosas e de cereais integrais, no início pode ser necessário fazer alguma adaptação. Depois, o que é que temos que fazer? Leguminosas, aconselho sempre comprar em seco, demolhar em casa muito bem, se possível 24 horas, trocar a água da demolha, usar alga com bom gengibre, isso vai fazer uma diferença brutal. E depois cozer sem sal, porque o sal não permite uma total cozedura da casca. Se ainda assim não for suficiente, temos a opção de tirar a casca dos feijõezinhos e depois também temos a opção de germinar. Pronto. Ainda temos a opção de usar a panela de pressão, que ajuda imenso. Pronto. Isto tudo, o que é que nós vamos tentar fazer também? Eliminar os antinutrientes, que são substâncias naturalmente presentes nos compostos de origem vegetal, sobretudo nas leguminosas, que vão prejudicar aqui um bocadinho também esta digestão. E no fundo é isto que nós podemos fazer para melhorar. Também ajuda a mexer, naturalmente, e fazer algum exercício físico, ajudar aqui um bocadinho o intestino a trabalhar. A ingestão de água também ajuda muito quando nós aumentamos o aporte de fibra. E no fundo são esses assim os conselhos que eu daria. E estar atentos, ok? É muito importante quando acontece um sintoma assim mais exacerbado, escrever, registar o que é que aconteceu, o que é que nós comemos. Eu peço muitas vezes isto aos meus pacientes, para depois, quando acontecer outra vez, nós conseguimos cruzar dados e perceber se há aqui algum alimento em específico que pode estar a causar, porque às vezes também pode acontecer com algum legume em específico, tipo couve-flor, ou com os brócolos, ou com a cebola, que também é muito comum, e as pessoas não têm essa noção. Então também é importante ir registando, não faz mal nenhum. Estava aqui uma pergunta que eu acho que é muito relevante, que há muita gente que tem. Porquê que há inchaço se é saudável? Ou seja, se o alimento é saudável, se a dieta é saudável, porquê que há inchaço? O saudável é muito relativo, primeiro. O que é saudável para umas pessoas pode não ser. Para algumas pessoas o leite pode ser saudável e para outras não ser. O glúten pode ser saudável para umas e para outras não ser. Então temos essa questão. Não podemos generalizar. É saudável, pronto. E lá está, o nosso intestino é composto por milhões e milhões de bactérias que estão em constante mudança. E nós temos que o alimentar corretamente. Então, primeiro, o nosso intestino também pode não estar equilibrado. Pode haver aqui alguma desbiose, termos mais bactériazinhas más do que boas, e essas alimentam-se das coisas, tipo açúcares e etc. Então, quando vai assim uma coisa mais saudável, saudável, pensamos o mesmo. Pode não estar o nosso intestino preparado. Isso é quase como fazer aquela pergunta: porque é que o veganismo é saudável e temos que suplementar? É uma pergunta tão estranha que não faz nada sentido. Mas Bom, gostei da resposta. Temos aqui mais uma importante. A quem pedir essas análises que nós estávamos a falar? Médico tem que ser. Em Portugal, o nutricionista não pode passar análises. Podemos recomendar. Eu já tive que fazer uma cartinha ao médico a pedir e a explicar a pertinência de passar aquelas análises, mas tem que ser o médico. Também há muita reticência em passar certas análises. Eu, a última vez que pedi análise, cheguei lá com uma listinha já toda feita. Quero isto, uma lista para aí 20 ou 25 biomarcadores. E a médica ficou tipo: mas para quê? Para quê? Para que é tudo? E parte é porque quero fazer um vídeo a mostrar isso tudo. Outra parte é porque se pudesse fazer mais e pudesse ter esses biomarcadores todos sobre o meu corpo, queria ter por uma questão de curiosidade. Para entender. Claro. Bem, olha, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui. Foi uma conversa espetacular, adorei. Acho que foi muito útil para toda a gente que viu e que vai ver depois. Acima de tudo, quero agradecer o teu trabalho nas redes sociais, que, como já disse, acho que é fantástico. A versão prática, mas ao mesmo tempo informativa e científica, acho que convence imensas pessoas e estás a fazer um excelente trabalho a esse nível. Obrigada. Espero conhecer-te presencialmente em breve, quem sabe num evento qualquer
que organizei. Estamos a fazer aí um grande evento, uma grande conferência sobre esses tópicos e continua o bom trabalho, está bem? Obrigada, Rafael, igualmente. E Obrigado. obrigada às pessoas que estiveram desse lado. Obrigado a todos. Tchau. Beijinhos.